A paz de Cristo, igreja, amém? Que Deus venha abençoar cada um nesta tarde. Que Deus venha visitar cada lar nesta tarde. Que Deus venha abençoar cada vida nesta tarde. Amém, igreja? Estou incumbido dessa palavra nesta tarde. E é uma honra, uma alegria ministrar a palavra de Deus. É uma honra. É algo maravilhoso a gente poder falar da palavra do Senhor, poder ministrar a palavra do Senhor. E nesta tarde eu queria deixar uma palavra para os irmãos. Uma palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém? Gostaria de ler nesta tarde. E diz assim a palavra do Senhor: Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E o tema da palavra desta tarde é: sede santos. Sabemos que estamos num momento delicado, um momento onde o mundo vem vivendo essa pandemia aí. E o Senhor me incomodou a falar essa mensagem, a ministrar essa palavra nesta tarde, neste versículo, neste capítulo de 1 Pedro. Nesse versículo 15 e 16 de 1 Pedro. No qual fala sobre sermos santos. Uma santidade, uma vida de santidade. E Deus me incomodou nesta tarde para falar acerca desse assunto. O tema é sede santos. Amém? Então a palavra hebraica, geralmente traduzida por santo, é a palavra kadosh, que significa separado ou consagrado. Você que já aceitou Jesus, você que já tem o Senhor Jesus no seu coração, você é separado. Você é separado por uma grande obra que Ele tem na sua vida. Você que já aceitou esse Jesus Cristo maravilhoso, lindo, saiba que Deus tem uma obra na sua vida. E apenas começou. E Kadosh, santo, significa separado ou consagrado. Você foi consagrado. Deus te consagrou. Deus te separou para uma grande obra que Ele tem para a sua vida. Amém, queridos? Por que sede santos? Por que Deus nos manda, Deus nos chama, Deus nos fala para sermos santos? Porque Ele é santo. Deus é santo, irmãos. Então Ele fala para os seus filhos: sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus é linda. A santidade de Deus é maravilhosa. Deus é imutável, queridos. Deus é santo. Amém? E tem alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre isso. Sobre a santidade desse Deus tão lindo, tão poderoso, que tem em sua natureza a santidade. Não tem como a gente contestar a santidade de Deus. Deus é santo, irmãos. E há versículos, inúmeros versículos da palavra dele, que fala sobre a santidade dele. Nós vamos falar um pouquinho desses versículos agora, amém? Salmos 22, capítulo 22, versículo 3. Diz assim: Tu, porém, és o santo, és rei, e és o louvor de Israel. Olha que lindo, irmão. O salmista declarando a santidade de Deus. Declarando que Ele é santo. E um santo aqui com S maiúsculo. Não é uma santidade qualquer. Outro capítulo que fala na palavra de Deus é Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Que diz assim: Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. Olha que poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus não mudou, Deus é santo. Deus é santo lá, agora e futuro. Deus não muda, irmãos. Deus não muda, Deus é santo. Se somos filhos dele, Ele nos chama a uma santidade. Amém? Um outro versículo, outro capítulo da Bíblia também que fala sobre a santidade de Deus. É Levítico capítulo 11, versículo 44.
pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Mais uma vez, o nosso Senhor Deus, através desse versículo, mostrando a sua santidade e nos intimando também a uma santidade. Mais um versículo da palavra. E diz assim, Levíticos capítulo 19, versículo 2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, irmãos, não tem como a gente falar outra coisa a não ser sobre um Deus santo. Um Deus santo que o que viu em nós? Pecadores. O que um Deus tão poderoso e uma santidade tão linda, muitas das vezes escrita na palavra com um S maiúsculo para destacar a santidade de Deus, que é uma santidade diferente. Onde não há mácula, não há pecado. O que esse Deus tão lindo, tão poderoso viu na humanidade para mandar o seu único filho e nos chamarmos de filhos. Sabe, meus irmãos, a Bíblia fala sobre santificação. Nós vemos aí que muitos teólogos falam, muitos dizem que a santificação é um processo. E muitos dizem também que a santificação é algo somente de Deus para nós. E nós não fazemos a nossa parte. Mas isso é algo muito errado. Nós devemos sim fazer a nossa parte, nos santificar. Nós vamos ver aqui alguns versículos também. Muitos acreditam que o processo de santificação é exclusivamente de Deus, sem que nos esforcemos. Nós sabemos que há a parte do Senhor Deus, mas nós devemos fazer a nossa parte também. Quer ver? Deus mandou o seu Filho para nos santificar. Olha que lindo, irmãos. Olha que coisa tremenda, mandar o seu único Filho para nos santificar. E a Bíblia fala sobre isso. Olha que parte linda que Deus tem feito. Deus fez e está fazendo nas nossas vidas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 12. Por isso, para santificar o povo, por intermédio de seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Vou ler de novo, irmãos. Que versículo poderoso e tremendo. Por isso, para santificar o povo, você, a mim, a nós, santificar o povo, por intermédio do seu sangue, Jesus. Olha o que Deus tem feito, olha o que Deus fez pela humanidade. Deus enviou o seu único Filho. E como diz aqui no capítulo 13 de Hebreus, para a nossa santificação, irmãos, para nos santificar, para nos chamar de filhos, porque se nós somos filhos, como diz lá no texto áureo que nós vimos agora há pouco, sede santos, porque eu sou santo. Então, se somos filhos de Deus, nós devemos ser santos. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Para nos santificar, irmãos, o Filho de Deus sofreu. Para que hoje você vivesse uma vida plena, uma vida de santidade. Ele enviou o seu Filho. E a preço de sangue, para nós hoje sermos santos. Outro versículo tremendo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E diz assim: assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus.
no nosso corpo é santuário de Deus. Irmãos, quando todos vocês foram lavados, nós fomos lavados e santificados. Em nome do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Que lindo, irmãos. É esse carinho que Deus tem conosco. Não sei o que os irmãos estão passando nesse momento, não sei o que tem acontecido na vida dos irmãos, mas eu queria dizer que Jesus ainda está contigo. Que o Espírito Santo está aí contigo. Porque você é filho e Deus não te abandona. Amém? No 10º artigo de fé da Igreja Nazarena, diz assim: a santificação é uma obra contínua de aperfeiçoamento, feito pelo Espírito Santo, culminando na glorificação. O que significa, irmãos? Deus fazendo a parte dele. Uma obra contínua de aperfeiçoamento. O Senhor está nos aperfeiçoando. A cada dia Ele nos aperfeiçoa. A cada dia Ele tem tratado, nos dado a direção certa. Se você está na presença de Deus, Ele vai te dar a direção certa. É uma obra contínua que Deus está fazendo na sua vida, te santificando. Como nós falamos, às vezes as pessoas pensam que a santificação é somente uma obra de Deus, somente. Mas nós vamos ver que não. Tem a nossa parte. Mas nesse momento diz assim: a santificação é uma obra contínua, constante, de aperfeiçoamento. É Deus nos aperfeiçoando em tudo. No modo de agir, no modo de pensar, no falar. É o Espírito Santo falando: ó, não vai por aqui, vai por ali, não fale essa palavra, não magoe. Porque Ele quer o melhor para a sua vida. E diz aqui no artigo, na glorificação. E para que um dia essa santidade, que não haja pecado em nós, o pecado não vai entrar no céu. Então nós precisamos ser santos. Santos. E Deus está fazendo a parte dele, irmãos, para nos salvar. Que coisa linda, maravilhosa. Deus é poderoso demais, queridos. E assim não esquece de nós e faz a obra dele nas nossas vidas. Amém? É Deus, através do Espírito Santo, agindo em nossas vidas nesse processo de santificação. A santificação é um processo, e sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós vemos aqui que o artigo disse sobre a parte que Deus tem para nós, mas também agora fala que nós devemos fazer a nossa parte nesse processo. Momento delicado desse, Jesus fala assim: santifica-nos na verdade. E termina: a sua palavra é a verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, antes de ser entregue, Jesus ora pedindo isso a Deus: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, irmãos, você tem a palavra de Deus em suas mãos hoje. Será que você pegou ela para ler neste dia, neste domingo? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas tem outra parte, a nossa parte. A nossa parte que diz assim, irmãos. Vou começar pelo manual e depois vamos ver essa parte na palavra de Deus, amém? E o manual continua dizendo assim. E também nos diz: cremos que a graça da inteira santificação inclui impulso divino, aquele empurrão divino, para crescer na graça como discípulo, à semelhança de Cristo. Esse impulso deve ser conscientemente cultivado. Se não fizermos esforço, nossa parte, nos esforçarmos e mantermos uma vida de santidade, se não fizermos a nossa parte, aí que entra o livre-arbítrio, irmãos. Você tem o livre-arbítrio. Então nós temos que fazer a nossa parte. O testemunho do crente pode ser enfraquecido e a própria graça comprometida e mesmo perdida. Você foi salvo, você foi regenerado e justificado. Você agora está no processo de santificação. Então, irmãos, faça a sua parte. Continue esse processo, se aperfeiçoe e leia a palavra de Deus. Nós veremos aqui que fazemos também, há uma parte que devemos fazer. Vou ler aqui com os irmãos alguns versículos que falam a respeito disso.
Nossa parte é não comprometer o nosso testemunho. Podemos falar bonito e pregar durante horas, mas nosso testemunho prega durante todo o dia. As pessoas vão te ver, irmãos, no trabalho, na escola, através do testemunho. As pessoas vão ver Deus na sua vida, através do seu testemunho. Amém? Versículos que falam sobre isso, sobre a nossa parte. Deus já fez a parte dele, enviou o seu Filho na cruz, Jesus Cristo morreu na cruz. Deus já fez a parte dele e continua nos aperfeiçoando através do Espírito Santo. Tratando conosco através do Espírito Santo. Nos avisando. Esses caminhos aí não, esse sim, vai por aqui. E nos versículos que fala sobre a nossa parte, diz assim. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, é uma parte nossa nos esforçarmos para viver em paz com todos. Não é fácil, irmãos, viver em paz com todos. A Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos, porque se amarmos os nossos amigos, que recompensa temos com isso? E a palavra aqui fala a gente se esforçar em manter a paz com todos. Não é só aquele que te faz carinho todo dia, que te alegra todo dia, é aquele que pisa no teu calo, que às vezes fala palavras que te magoam. Esforçar. Não é fácil, por isso que a palavra fala esforço. Vamos nos esforçar, irmãos, para mantermos a paz com todos. E sem santidade, mais uma vez, falando que ninguém verá a Deus, porque o pecado não entra no céu, irmãos. Por isso precisamos buscar a santidade, um processo, e nos mantermos firmes, não perdermos, não desanimar, manter esse impulso que o Espírito Santo nos dá, nos impulsionando a cada dia. Outro versículo que fala sobre a nossa parte. Levítico capítulo 20, versículo 7. Consagrem-se, porém, e sejam santos, mais uma vez, a palavra santos aí. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, é uma vida de consagração. É uma vida contínua de leitura da palavra. É uma vida contínua de oração. É uma vida contínua de busca, em busca às coisas de Deus. Buscar as coisas lá do alto, como diz a palavra do Senhor. Sempre buscando as coisas lá do alto, irmãos. E nos consagrando, como diz o texto. Fazendo a nossa parte nesse processo. Até que chegar o dia da glória. Entrarmos para aquela grande cidade. Outro versículo que fala sobre isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, vocês têm promessa na vida de vocês? Eu tenho promessa na minha vida. Creio que cada um tem uma promessa do Senhor para a sua vida. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Devemos nos purificar de tudo que nos contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando, irmãos, sempre um processo. E se afastando de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. O que você tem mais alimentado? A sua carne ou o seu espírito? Outro versículo que eu queria deixar para os irmãos. Diz assim, está em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o desejo e a avareza, que é a idolatria. Sabe, irmãos, que possamos fazer a nossa parte. Que possamos a cada dia nos consagrar a esse Deus que é santo.
que derramou o seu sangue através de seu Filho naquela cruz, para que hoje pudéssemos participar desse processo, dessa salvação, mas que é necessária a nossa parte. Não sei se você está fraco na fé nesta tarde, mas que Deus venha te visitar nesta tarde, nesta noite. Eu não sei que horas que os irmãos vão ver esse vídeo, ou nesta manhã, mas que Deus venha tocá-lo neste momento, e que o Espírito do Senhor venha soprar os seus ouvidos tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, que venha te avisar os caminhos, os percalços que os irmãos os percalços que os irmãos vão evitar, e os caminhos que Ele quer para a sua vida, o melhor dele, que Deus quer o melhor para você. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Amém.